Vamos com o destaque internacional. Vamos conversar com o nosso correspondente, analista internacional, Américo Martins. Nesse momento lá em Londres, 10 horas e 49 minutos, horário local. E o Américo Martins acompanha as movimentações por lá no momento de homenagens a Jean Charles de Menezes. Você vai lembrar desse caso? Há 20 anos, o Jean Charles, imigrante brasileiro, foi morto pela polícia de Londres por engano. Ele simplesmente foi confundido por um terrorista. O Américo, então, está acompanhando tudo bem de perto, vai trazer informações para a gente, né, Américo? Inclusive, relembrar esse caso para quem está nos acompanhando e trazer informações sobre a responsabilização dos envolvidos na morte do imigrante brasileiro. Seja bem-vindo, Américo. Muito obrigado, bom dia Carol, bom dia a todos. Hoje, dia 22 de julho, faz exatamente 20 anos que o Jean Charles, que está aqui nesse mural, um imigrante brasileiro, foi morto aqui nessa estação de trem, a estação de Stockwell, no sul de Londres, pela polícia de Londres. Ele foi morto com 7 tiros na cabeça porque a polícia basicamente cometeu um grande erro e o confundiu com um terrorista. Londres, no dia 7 de julho daquele ano, de 2005, tinha sido o palco de um grande atentado. 4 bombas explodiram, 3 no metrô londrino, uma num ônibus, deixando mais de 50 mortos. A partir dali, a polícia começou uma grande caçada pela cidade, pelo país, para tentar identificar os responsáveis por aquele que foi o maior atentado terrorista da história de Londres. No dia 21 de julho, outros terroristas tentaram outros ataques aos metrôs de Londres, mas aqueles ataques falharam. A polícia ficou ainda mais agitada, tentando encontrar culpados. Ela começou a monitorar as pessoas que estavam envolvidas nesse segundo atentado também e acabaram fazendo a vigilância num prédio onde morava o Jean Charles. Ele foi seguido pelos policiais londrinos. Na época, a polícia de Londres não tinha armas, por exemplo, muito poucos agentes policiais estavam armados, mas um esquadrão armado seguiu o Jean Charles até aqui, em Stockwell, a estação de metrô. Ele entrou no metrô e, sem ser perguntado, sem ser abordado pela polícia, ele simplesmente foi executado com 7 tiros na cabeça. E hoje, dia 22 de julho, 20 anos da morte, acontece aqui na frente de Stockwell Station mais um ato em memória do Jean Charles. Todos os anos a família faz atos aqui para não deixar que a história do Jean Charles seja esquecida. O pior de tudo, Carol, é que nenhum policial foi jamais considerado culpado por essa execução do Jean Charles. Eu estou aqui com a prima do Jean Charles. Como é seu nome mesmo? Vivian. A Vivian de Menezes Figueiredo. Perdão, Carol, esqueci o primeiro nome. Vivian, muito obrigado. A Vivian é prima do Jean Charles. Ela chegou aqui a Londres pelas mãos do Jean Charles poucos meses antes da execução. Vivian, 20 anos depois, como você se sente? Me sinto muito triste, obviamente. Foi uma morte muito dolorosa, né? Perder um ente querido já é muito triste, já é muito doloroso. E sabemos que a forma que ele foi morto foi muito injusta. Nenhum ser humano deveria ter que morrer assim e nenhuma família deveria ter que passar, né, pelo que a gente passou. Além do Estado ter ceifado a vida dele, tentaram encobertar, né, o erro, mentindo sobre o caráter do Jean. E isso realmente me entristece muito. Lembrar disso continua me magoando bastante. Mas, por outro lado também, eu fico contente de olhar para trás, ver aquela menina do interior de 22 anos, que tinha acabado de fazer 22 anos, que veio para Londres, segurando as mãos do Jean, teve a coragem de se levantar e lutar por ele. É isso, é com muita tristeza que a gente marca mais um ano da morte dele. Gostaríamos de estar celebrando a vida dele e tal, mas infelizmente não é essa a história, é uma história muito triste. Mas continuamos lutando por justiça e que a memória dele seja lembrada e honrando a memória dele, que a gente possa estar sempre lutando por justiça,
fazendo o que nos cabe na sociedade, pedindo por responsabilização policial e continuar vivendo, continuar a vida, né? Vocês fazem esses eventos todo ano. É justamente para manter viva a memória do Jean Charles. A gente prometeu, né, que a gente estaria aqui todo ano trazendo flores, marcando mais um ano da morte injusta dele. Enquanto a gente estiver aqui em Londres, é isso que a gente vai fazer. Tendo pessoas ao nosso lado ou sozinha, eu estarei aqui trazendo uma florzinha, acendendo uma velinha, fazendo meu minuto de silêncio, para honrar a memória de uma pessoa que foi tão bondosa comigo. Né? Não é? Hoje em dia há muita... Enfim, Jean foi aquela pessoa que eu pude contar e isso eu não vou esquecer jamais. E ele continua no meu coração, não só naquele mosaico, ele continua no meu coração e tudo que eu peço é que ele esteja descansando em paz porque ele merece. Muito obrigado, boa sorte para vocês. Carol, essa é a história desse brasileiro, ele era um eletricista de 27 anos, foi morto aqui nessa estação há exatos 20 anos, com 7 tiros na cabeça, pela polícia no momento em que a polícia caçava esses terroristas, fez esse erro grotesco de basicamente confundi-lo com um desses terroristas. Ele chegou a andar por muitos quilômetros aqui antes de chegar na estação, entrou em 2 ônibus e se a polícia achava que de fato ele era um terrorista, ele deveria ter sido abordado antes, inclusive de entrar no ônibus e certamente não executado. A família e amigos fazendo aqui mais um gesto, mais um ato em memória do Jean Charles. Carol.